Uma família que passou por momentos de aflição e agora busca por respostas. Menininho, 4 anos, tá? Ele se machucou muito feio, mas muito feio mesmo na escada rolante de um shopping. Gente, por pouco não podia ter sido pior, quase perder a perna. A perna dele foi rasgada por essa escada. A mãe garante que ele estava junto com ela, estava aqui, né, de mãos dadas. A família só quer entender o que de fato aconteceu, mas fica essa pergunta: escadas rolantes são perigosas? Balança. A perninha enfaixada só dá uma ideia do tamanho do machucado hoje. Já a foto tirada no sábado, dia do acidente, é mais chocante. Da canela até o joelho são 15 centímetros. O corte tem 10 centímetros. Pedrinho, de 4 anos, está bem. Nenhum músculo ou nervo foi atingido. Mas a mãe se assustou. Ela estava junto. Ele estava o tempo todo segurando a minha mão, de pé, quietinho, do meu lado, na descida. Então, em um degrau estava a senhora e teu filho? Estávamos nós, Nós estávamos descendo normalmente e ele gritou, ai! E no que ele abaixou, ele puxou a perninha. E na hora que ele puxou, eu falei, prendeu a sandália? Ele respondeu não. E quando ele ergueu a mão, eu já vi o sangue. Foi um choque, foi um desespero que eu não desejo pra ninguém passar. Porque eu ouvi seu filho durante tanto tempo gritando de dor como eu ouvi. Eu não desejo pra ninguém. E no momento eu só queria acabar com a dor dele. Essa foto foi tirada pela família, dentro do shopping. É a escada rolante onde estavam mãe e filho que iam ao cinema. No detalhe, a faixa amarela nas bordas dos degraus. E o aviso no corrimão de não parar ali. Mas este vídeo, também feito pela família, mostra outro detalhe. Para a mãe, esta falha no friso metálico pode ter sido a causadora do acidente. É que a perna do Pedrinho não ficou presa. Ela se cortou ao encostar em algo. Eu acredito que aquela fresta que tem entre o alumínio, entre a parede do alumínio e o alumínio da escada, é a única explicação que eu acredito que seja para o corte. Porque ele não estava sentado, ele não estava correndo, ele não estava pulando, ele estava de pé quieto. Estava com a senhora? E estava comigo, segurando a minha mão. A mãe contratou um advogado. Ele informou que pediu laudos de vistoria da escada do shopping e também imagens da hora do acidente. Nada disso foi cedido. Temos que isso foi um acidente de consumo, a responsabilidade pela manutenção da escada rolante é do shopping e todos os laudos já foram solicitados e até o presente momento não foram entregues, tanto da manutenção regular dessa escada rolante, as filmagens e também o laudo que libera essa escada rolante para funcionamento. Respostas precisam ser dadas, a gente precisa entender como aconteceu, a fim de evitar que isso possa acontecer novamente com algum adulto, alguma outra criança. Eu quero entender o que aconteceu com meu filho, eu quero entender como que isso aconteceu. Porque eu fecho meu olho e eu vejo a perna dele aberta e os gritos dele de dor. Então eu não acho justo eu ficar com esse pesadelo sem saber o que aconteceu. E até mesmo para evitar que aconteça novamente. Mas e a responsabilidade da mãe na hora de descer a escada rolante? Perguntei a Kellen se ela se sente culpada. No momento que aconteceu, lógico que eu me senti culpada. Eu sou a mãe, eu sou a adulta. Só que no hospital eles falaram pra mim, mãe, a culpa não foi da senhora. Alguma coisa tem de errado. Um acidente com uma escada rolante acontece, mas na profundidade e na gravidade que foi, poderia ter sido muito pior. Muito preocupante toda essa história. Agora, como é que nós evitamos situações como essa que nós vimos agora aí nessa reportagem? Thaís Travensoli, aí, me diga, tem sim alguma ação de segurança em escada rolante para evitar coisas como essa? Tem sim, Riva, principalmente prestar atenção nas informações que tem aqui bem do lado da escada rolante. A gente veio até um prédio onde tem uma escada aqui funcionando exatamente para mostrar na prática, né, como é que tem que usar. Principalmente se atentar, olha só, a essas faixas amarelas, na faixa amarela, então você tem que tomar cuidado para não pisar nessa faixa. Eu estou me direcionando aqui pela escada para conversar ao vivo com o Tenente Zanella do Corpo de Bombeiros para a gente passar algumas orientações. Aqui do lado a gente percebe que tem o quê? As informações
informações a respeito de crianças, como é que tem que andar com as crianças. Tem também do carrinho de bebê, que não pode, por exemplo. Enfim, a gente vai passar algumas orientações. As faixas, principalmente, então, não pode pisar onde está com essa faixa amarela, né, tenente? Exatamente. Primeiro, nós precisamos entender que existem diferentes níveis de responsabilidade. Primeiro, do fabricante do equipamento, que deve produzi-lo e instalar conforme normas. Segundo, do proprietário, pelo espaço, né, que deve prover a inspeção e manutenção adequada para que esse equipamento esteja em plenas condições de uso. E, por fim, do usuário, propriamente dito, que deve seguir as orientações de segurança. Como você bem falou, o correto posicionamento dos pés no degrau, na posição central dele, evitando pisar nas extremidades, né, que já são indicadas por faixas amarelas. Jamais sentar nesses degraus, atentar para as vestimentas, muitas vezes calças compridas ou algum calçado que tem algum adereço que possa vir enroscar nesses degraus, devem ser evitados, ou até mesmo cadarços que estejam soltos, né? E atenção redobrada com as crianças, né? Elas jamais devem utilizar esse equipamento desacompanhadas de um adulto, sempre com um responsável, que deve firmemente segurar ela pelas mãos, numa posição à frente, para que ele possa supervisionar essa criança. Agora, a última figura também me chama a atenção, a segunda figura também, a forma das mãos. Como que a gente tem que segurar também aqui para descer, para subir? Exatamente, o corrimão sempre deve ser utilizado, ele é o que vai dar o apoio e a segurança junto à utilização da escada, até numa possível, caso essa escada venha a parar, a pessoa não desequilibre e não venha a cair. Tenente, só para reforçar bem aquela primeira figura ali está correto? A criança no degrau de cima, tem que ficar no meio, a mãe segura onde? Exato, essa é a orientação do fabricante, lembrando que carrinhos de bebê, pessoas com alguma dificuldade na mobilidade, idosos, cadeiras de rodas, devem optar pelo uso dos elevadores. Tá certo, Tenente Zanella, muito obrigada então pelas informações. Riva, tá aqui então as dicas, as orientações muito importantes por parte do Corpo de Bombeiros para saber usar esse equipamento aqui com segurança. Bem importante, seguir essas faixas amarelas, olha só. Aí tem que ter muito cuidado para poder descer e subir. E agora, Rivaroli, a Praça do Povo também é prestação de serviço. A gente tem muita história ainda para contar nessa edição da Praça do Povo. E eu tô aqui com ele, que chegou, o seu Edson. Ele chegou aqui, conversou com a nossa produção, bem no comecinho da praça, para falar sobre a história do netinho dele, o Enzo, que está aqui ao nosso lado com a sua mãe, a Renata. Seu Edson, você chegou aqui, conversou com a produção para falar sobre a saúde do seu neto. O que está acontecendo? Conta pra gente. Melhor com ela, né? Então vou falar com a Renata, o seu Edson está um pouquinho nervoso, eu vou falar com a mãe aqui. Oi, Renata, boa tarde. Você está com o Enzo hoje aqui com a gente para buscar ajuda, né? Que ele está com câncer, é isso? Sim, é isso mesmo. A gente vem correndo com ele desde maio. A princípio foi feito um exame que diagnosticou que era um linfonodo que estava infeccionado. Ele fez um uso de uma medicação, só que a gente não via resultado. Desde então a gente continuou correndo com ele atrás, porque várias pessoas vinham me falar que estava estranho e a gente ficava constrangido, né? Todo mundo, constrangimento tanto para ele quanto para nós. Até então que a gente foi novamente no UPA, a gente teve uma médica muito boa que nos encaminhou para o Pequeno Príncipe e de lá a gente ficou 14 dias internado, fazendo exames, fazendo a biópsia, né, onde foi diagnosticado que ele está com câncer. Esse câncer é maligno, é nos nervos. E desde então ele estava fazendo quimioterapia. Só que ele não está tendo resultado com a quimioterapia. E agora ele precisa fazer o uso de um medicamento. Só que esse medicamento é muito caro e eu não tenho condições de comprar. Renata, o Rivaroli tá acompanhando a gente. Riva, é com você. Fernandinho, conversa aí com a dona Renata e pergunta para ela, por favor, qual é o tratamento que o filho dela está fazendo hoje? Quais são as possibilidades que ele tem? Esse remédio, a informação que eu recebi é que é um remédio hoje paliativo. É só para parar a dor dele. Como é que está esse tratamento desse pequeno hoje? Renata, o Rivaroli perguntou pra gente sobre o valor do tratamento e o remédio realmente é paliativo. Ele não é uma para cura e nada mais. Realmente é para começar um tratamento, é isso, né? Isso que foi passado para mim. O valor dele hoje ele é 56 mil.
Só que como ele é criança, ele é virado em ml. Ele fica em torno de 28 mil, só que é por mês. E eu não tenho condições de comprar esse remédio. E até a gente conseguir esse remédio, ele vai ficar sem tratamento algum. Ele só vai ficar fazendo acompanhamento de consulta de rotina. Então ele necessita muito desse remédio. Renata, e conta pra gente sobre a questão da negativa que você teve da saúde pública. O que aconteceu? Então, elas estavam correndo atrás do medicamento,